Bom dia, meninas do 8º ano. Sejam bem-vindas para mais uma aula de geografia. Hoje a gente vai estar falando um pouco, pessoal, sobre a vegetação original, tá? Aqui do continente americano, já que a gente está trabalhando os aspectos naturais do continente americano, tá? Na última aula nós falamos sobre os climas e hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a vegetação. Ok? Esse mapa que está sendo projetado aí para vocês, vocês podem encontrá-lo lá na página 60, tá? Onde a gente tem aí a formação dessas vegetações, ok? Lembrando que essa aí é a vegetação original, tá? Mas que ao passo dos anos, né, a gente, devido a uma intensa ação humana, essas vegetações, elas foram modificadas, tá? Devido às nossas ações, ou seja, devido à ação antrópica, ok? Bom, então a gente pode dizer que quase que toda a formação vegetal da superfície terrestre vai ser modificada, tá? Ou seja, vai ser transformada direta ou indiretamente pelas ações humanas. Como que a gente transforma uma vegetação, né? A gente transforma uma vegetação a partir da derrubada das árvores, né? Retirada da vegetação, construção de casas, rodovias, tá? Construção de hidrelétricas, são formas da gente transformar as nossas vegetações, ou seja, a formação vegetal. É muito importante que a gente conheça toda a formação vegetal original. Por quê? Porque a formação vegetal original, meninas, vai estar totalmente ligada ao tipo climático. A vegetação, ela vai se desenvolver a partir do clima, do tipo climático, né? Por quê? Porque ela vai se adaptar de acordo com aquele tipo climático onde ela está se desenvolvendo. Então, a gente vai encontrar essa diversidade de vegetação, ou seja, de cobertura vegetal, justamente por causa do tipo climático. Basta a gente lembrar dos climas que nós vimos na última aula, né? A distribuição dos climas, e aí a gente vai poder identificar a formação vegetal de acordo com a distribuição climática sobre o continente americano. Isso vai acontecer só na América? Não. A vegetação, ela, em qualquer que for o continente, ela vai se desenvolver através, tá, desse fator climático, ou seja, ela vai se adaptar às diferenças climáticas, ao fator climático. Então, elas vão desenvolver características próprias, né, sobretudo, que estejam ligadas a determinado clima, ok? Bom, e aí a gente tem, uma lista de tipo de vegetação que a gente pode encontrar na América. Nós temos o deserto gelado, polar e montanhoso, a vegetação da altitude, tundra, floresta de coníferas, florestas temperadas, floresta mediterrânea, savana tropical, que no caso brasileiro é o cerrado, a vegetação de transição da savana para o semidesértico. Temos o deserto, pradaria ou estepe, né? Floresta pluvial subtropical e temperada. Temos a floresta pluvial tropical e também a vegetação tropical complexa, tá? São algumas aí, formação vegetal original, que a gente pode destacar na América. Bom, as florestas pluviais, como o próprio nome já diz, é uma vegetação, pessoal, bem característica de climas úmidos, tá? Pluvial. Por quê? Justamente pela quantidade de chuvas, tá? Que vai ter nessa região. E normalmente o clima de uma floresta pluvial é um clima quente, um clima úmido, tá? Onde a gente vai encontrar abundância de chuvas durante todo o ano, tá? Bom, as florestas pluviais, elas vão cobrir praticamente a América Central
e América do Sul. No Brasil, nós temos um exemplo de floresta pluvial, que é a nossa famosa floresta amazônica, tá? Que é chamada de floresta pluvial, tropical ou equatorial, ok? Além da floresta pluvial ou florestas pluviais, nós temos o exemplo também das florestas temperadas, tá? As florestas temperadas, elas são muito comuns nas regiões da América do Norte, principalmente na porção da costa leste, e também nos montes Apalaches. O clima predominante de uma floresta temperada é o próprio clima temperado, úmido, tá? Bom, a maior parte da vegetação da floresta temperada é predominante em parte dos Estados Unidos, tá? Na verdade, foi predominante na parte dos Estados Unidos, do Canadá, mas não existem mais nessas porções. Por quê? Devido à degradação, né, realizada pelo ser humano, dando origem, por exemplo, a construções urbanas. Então, as florestas temperadas na América do Norte foram bem degradadas, meninas. Um outro exemplo aí são as florestas de coníferas. As florestas de coníferas são bem características de regiões que possuem um clima frio, tá? O próprio nome floresta de conífera recebe esse nome porque elas apresentam um formato de cone, tá? As regiões onde a gente pode encontrar as florestas de coníferas, principalmente na região norte do território do Canadá, tá? Onde a gente vai poder encontrar a presença dessa floresta. Os campos tropicais. Os campos tropicais nada mais é que a savana e, no caso brasileiro, o nosso cerrado, tá? Eles vão se desenvolver em regiões onde a gente vai encontrar clima quente, tá? Clima semiúmido, ok? Onde a gente vai ter uma estação do ano bem seca e outra, no caso, estação chuvosa. É uma vegetação característica dos climas tropicais, tá? Bom, a gente encontra essa vegetação em forma de savana lá na África e aqui no caso brasileiro a gente chama de cerrado, tá? Lembrando que o cerrado brasileiro, pessoal, apresenta muita degradação também dessa vegetação, tá? Para a produção, por exemplo, plantação, de soja. Então, o cerrado está sendo degradado, assim, de forma bem constante, principalmente na região centro-oeste. Nós temos também as pradarias, tá? Que são características também de clima temperado, mas aí é um clima mais seco, tá? Onde a gente vai ter verões bem quentes, invernos frios. A gente tem uma pluviosidade bem menor em comparação, por exemplo, com as florestas tropicais, pluviais tropicais, tá? Então, é uma vegetação formada pelas gramíneas, tá? Ou seja, de pequeno porte. Na América do Sul, as pradarias elas vão ser encontradas principalmente ali na planície platina, tá? Na Argentina e também no Uruguai. Além dessas, nós ainda temos a vegetação desértica, que é bem, né, comum, tá? Onde a gente vai ter clima bem seco e bem quente, tá? A gente vai encontrar a vegetação desértica na Patagônia, tá? Da costa do Peru, norte do Chile. E a vegetação desértica, ela é característica, né, dos climas secos, ou seja, por falta de água. É uma vegetação considerada bem pobre, né, escassa, que vai ser adaptada, né, aos baixos índices pluviométricos, ou seja, de água.
E por último, nós temos a tundra, tá? A tundra, ela é bem característica das porções mais setentrionais do continente americano, ou seja, nas porções mais ao norte, tá? Porção mais ao norte. Bom, a gente vai ter na maior parte do tempo a tundra coberta por gelo, tá? Então, é uma vegetação bem característica, tá? De um clima bem frio. Meninas, fiquem atentas, tá? Lá na plataforma, porque a tia vai estar colocando a nossa atividade lá, tá bom?